A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção podermos estar aqui nesta manhã dominical, 5 de julho, para a nossa live do CETADB CFJP número 6, Jovens Pentecostais. Queremos dar a Deus, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, pela vida, não é? Pela saúde que nos tem dado e pela oportunidade de compartilharmos esses momentos aqui com os nossos irmãos. Especialmente nesta que é a nossa primeira transmissão no novo perfil do CETADB, o perfil no Instagram, Oficial CETADB. É uma bênção. Desde já pedir aos irmãos que estejam aí divulgando, né? Clicando no aviãozinho que está aqui na sua tela e fazendo a divulgação desta live para os seus contatos, para os seus amigos, e será uma bênção. E também compartilhando com todos as suas redes sociais, porque assim nós teremos um alcance ainda maior nesse trabalho que estamos fazendo em parceria com o pastor Ciro Sanches e Borde, que está conosco realizando estas lives Jovens Pentecostais, essa a de número 6. O texto bíblico que eu quero ler hoje está em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esta é a palavra do Senhor para hoje. Aí nós temos as perguntas que nós vamos trabalhar nesta live, a CFJP número 6. É pecado satisfazer-se virtualmente? Como fugir dos enganos e ciladas da internet? Como superar o vício em pornografia? Indique autores bons para a leitura, além do Senhor, é claro, palavra que se dirigiu ao pastor Ciro. Fale do arrebatamento secreto. Hebreus 6. É impossível cair e voltar na fé? Pastor, qual o curso de teologia para iniciantes você indica? Se possível também, indique algum livro que explica em geral. Pastor, tu achas que as redes sociais podem atrapalhar um relacionamento? São os temas que nós estaremos abordando nessa live CFJP, a de número 6. Vamos trazer o pastor Ciro aqui e vamos iniciar então as nossas transmissões. Lembrando então que esta live, a de número 6, está relacionada ao conteúdo do módulo Curso para a Formação de Jovens Pentecostais, que você que é um jovem pode conversar aí com o seu líder de departamento na sua igreja, com o seu pastor, e levar uma extensão, um núcleo para este curso na sua igreja. São necessários no mínimo 6 jovens para que você possa organizar uma classe para o curso de formação de jovens pentecostais e ser edificado, porque é uma bênção. Em nosso site, www.cetadb.com.br, está na tela, você consegue acessar inclusive os temas que são abordados nesse livro. Ele está exposto ali, cada um dos seus 10 capítulos e os pontos abordados em cada capítulo, de forma que será uma bênção para a sua vida, para o seu ministério. Pastor Ciro, paz do Senhor, quanta bênção, quanta ação. Paz do Senhor, pastor Hércules, paz do Senhor, todos queridos irmãos e amigos, irmãs, amigas, seguidores aí do nosso novo perfil, né, oficial CETADB, também que estão aqui seguindo o meu perfil e que agora dividiu a tela. Eu quero incentivar os meus seguidores também a seguirem o oficial CETADB, que é aqui que nós vamos, até segunda ordem, né, fazer as lives. Eu não consegui ainda não mandaram nenhum sinal, nem por urim, nem por tumim, nem por fumaça. Aí fica difícil, né? Do outro perfil. Eu acredito que vai ser complicado, mas tá bom, vamos lá. O problema é que pode voltar, mas aí precisa decidir, né, qual que... De fato. É que nós já estamos fazendo a divulgação, toda a divulgação nossa já está com sendo base feita nesse, através desse. Então nós vamos seguindo com esse. A hora que recuperar o contato do outro, a gente passa a fazer divulgação da mudança de canal, mas esse é o que vai continuar sendo o oficial mesmo. Oficial CETADB. Talvez seja interessante depois eliminar aquele, então, porque... Eu vou excluir. A hora que tiver acesso, a gente vai excluir ele. O problema é que tem conteúdo lá, mas o conteúdo também já está no... Não tem como baixar. Do YouTube.
Tem como baixar, já está lá disponibilizado também no nosso canal. O YouTube é CETADIB Oficial. No Muito YouTube bem. você tem acesso lá. Mas é isso aí. Vamos adiante. Deus Concordo. abençoe. Um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. A família, tudo bem? Saudáveis? Graças a Deus. Estamos aqui vencendo, né? Por Pela aqui graça nós do vamos, Senhor. aqui no Paraná nós vamos lutando. Essa semana que passou, o governo criou uma restrição em 157 municípios. Foi feito o fechamento total em 157 municípios. E a nossa regional de saúde aqui, que é a Apucarana e a região denominada Vale do Ivaí, está, vamos dizer assim, está ali para também receber esse bloqueio, não é? Mas a gente vai realizando a obra do Senhor na medida que vai sendo possível também. Pois bem, meu pastor, vamos iniciar aqui. Nós temos duas questões que foram levantadas, que não foi possível a gente chegar a bom termo na última live, porque não daria tempo, né, de abordarmos o assunto. Mas a pergunta Sim. que foi feita pelo irmão é pecado satisfazer-se virtualmente? Ele ainda pergunta, como fugir dos enganos e ciladas da internet? Muito bem. Ele pergunta se é pecado, é interessante, né? Porque muitos também têm ainda, nós até falamos na live anterior, muitos têm em mente que pecado é apenas aquilo que a Bíblia condena claramente, né? Que a Bíblia diz é pecado, né? Porque muitos veem a Bíblia também como aquele manual de pode isso, não pode aquilo, pode, não pode. Mas nós temos explicado e batido nessa tecla, porque é muito importante o cristão, o jovem cristão especialmente, já ter isso em mente, que a Bíblia é um livro de princípios, não apenas de doutrinas e mandamentos. Então a Bíblia tem princípios. Pelos princípios a gente tem um norte, uma direção para a nossa vida, não é? Então veja, pecado virtual que ele diz, claro, é o pecado relacionado com a internet, especialmente, né? Não especificamente só sobre a internet, mas de maneira geral quem faz esse tipo de pergunta está falando da internet. Paulo não tinha como falar sobre isso, porque naquela época não havia internet e só surgiria muito tempo depois, né? Jesus também não falou. Mas a Bíblia tem princípios. Claro que quando o nosso irmão também fala aí de pecados virtuais, ele também está falando de uma outra questão, que está associada, que está implícita aí na pergunta, que é a questão da masturbação, que nós abordamos no nosso manual, aliás, de maneira detalhada, falamos do que é, das consequências, e a gente faz até um gracejo com as turbações, né? Porque tem as masturbações e tem as masturbações, porque às vezes a pessoa ela fica turbada, né? Turbada por conta desse tipo de pecado. Então veja, o que a gente deve entender então que o pecado não está apenas em desobedecer mandamentos claros da palavra de Deus. O pecado está também em você não ter uma vida orientada pelos princípios da palavra de Deus. Porque a Bíblia responde essas questões atuais, repetindo, por meio de princípios. Não é? E é bom lembrar também, quando Paulo falou das obras da carne, estou aqui reiterando o que a gente falou até na live passada. Quando Paulo falou das obras da carne, ele disse, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, iras, pelejas, dissensões, heresias, bebedice. E a lista era tão grande que ele concluiu dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essas coisas semelhantes, aí veja que Paulo falou de prostituição. Esse termo aí é bem amplo. E abrange também, sem dúvida, o pecado que é chamado de virtual, mas as consequências são bem reais. Porque virtual porque é praticado no ambiente da internet. Claro que a pessoa também ela tem que se... a gente falou aqui da masturbação, a pessoa também participa, não é simplesmente uma coisa que ela fica assistindo. O próprio assistir já seria um pecado, porque Jesus também falou sobre isso, né? Sobre
os olhos, ele disse que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Exatamente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, porque os olhos são portas de entrada. Nós temos portas de entrada para a alma. Os olhos, a boca. A boca é porta de entrada. Né? Jesus até falou que o que contamina o homem não é o que sai, mas é o que entra. Entra como? Entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, entra pela boca. Porque quando a pessoa fala alguma maledicência, embora ela esteja emitindo alguma coisa, ela está dando oportunidade para entrar também alguma coisa, né? Então entra também. Está entrando coisa negativa no seu coração. Já tem coisa negativa e está entrando mais. Então veja, como fugir desse tipo de pecado? Aí só uma aplicação, então, eu vou fazer, que a gente já enfatizou e voltamos a enfatizar, para que o jovem se ocupe. Porque a melhor maneira para vencer esse tipo de pecado é se ocupar. E nesse caso em particular, ocupar-se das coisas de Deus. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Não está na Bíblia isso, mas é um ditado. Ou seja, se você não se ocupar, se você deixar espaços para o inimigo entrar, né? Eu gosto daquela ilustração também aqui em Niterói, não sei esse ano como vai ser, mas geralmente no fim do ano, na época de Natal, Ano Novo, aqui tem um shopping muito grande, que o pastor Arcos conhece, já esteve lá, que tem um ônibus, né? Eles no fim do ano eles colocam um ônibus gratuito à disposição da população, e aquele ônibus com a decoração do Natal, né? Aquelas bolas coloridas e tal, e com os vidros também com propaganda, tudo. Não dá para ver quem está do lado de dentro, mas quem está do lado de fora vê. Aliás, quem está do lado de dentro vê quem está do lado de fora. E aquele ônibus é interessante, que ele vai passando nos pontos, as pessoas vão entrando e dali a pouco ele, claro, vai ficar lotado. Quando ele fica lotado, o motorista aciona ali um aviso luminoso, né? Que diz lotado, lotado, lotado. E aí as pessoas não conseguem ver de longe, mas aí dá um sinal, mas quando o ônibus chega perto, que eles veem aquele aviso lotado, elas veem que não dá para entrar e o ônibus passa direto. O que eu quero dizer com isso? É que esse ônibus pode representar também a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida aqui na Terra. E quando o Espírito Santo está no controle da nossa vida, né? Ele vai dirigindo a nossa vida. E aí o inimigo, através de seus agentes, começa a dar sinal. Para aqui, olha, tem algo para você. Para aqui. Mas aí quando ele olha, ele vê que o ônibus está lotado, que não tem mais lugar para o diabo. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, quando o jovem está cheio da palavra, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. O jovem crente está cheio do Espírito Santo. Quando ele se ocupa, quando ele está cheio do Espírito, quando ele está cheio da palavra, não há lugar para o diabo, ele fica cheio, ele fica lotado, e os agentes podem dar sinal que o ônibus não para, ele continua, o jovem continua avançando e, claro, vence essas tentações aí da carne. Então a melhor maneira, claro, respondendo objetivamente, é pecado sim satisfazer-se virtualmente, porque você não vai, a pessoa que comete esse tipo de pecado, né, não vai cometer, falando aqui da masturbação em especial, a pessoa não vai fazer isso assistindo um filme, uma paisagem, né? O Jaime Kemp, os escritores do passado falavam, o camarada não vai fazer isso pensando nas cataratas do Iguaçu, né? Niagara Falls, lá aquelas cataratas lá do Canadá, né? Numa bela paisagem. Não, a pessoa vai ter pensamentos maus, imaginações, e aí ela vai se entregar à pornografia, e aí acho que já vem até uma pergunta na sequência que tem a ver com isso também, não é? Uhum. A pergunta do irmão, eu estou para falar o nome dele aqui, mas deixa quieto. Mas ele pediu para não se identificar, né? Como fugir dos enganos e ciladas da internet? Na mesma pergunta desse irmão. Sim, eu acho que mais ou menos o que eu quis dizer é isso aí, ocupar-se, né? Ocupar-se para não se deixar levar, porque hoje em dia esse tipo de coisa está aí.
para todos verem, mas... O celular está na mão do camarada o dia inteiro para ele ter acesso a tudo. Ele só não acessa a Bíblia, não acessa estudo bíblico, não assiste vídeos de estudos bíblicos, não manuseia a sua Bíblia, mas o celular está ali, e ali ele tem a oportunidade de acessar o que ele quiser, né? E acho que uma das respostas que pode ser dado aí, em relação a isso, para fugir, é você procurar mais aquilo que é de Deus, não é? Através de estudos, através de ouvir boas músicas, através... Ocupar-se com coisa estudos, positiva. Né? E às vezes no começo é difícil, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu queria ler um livro evangélico, parecia que era uma coisa maçante, aquela coisa... Eu li uma página e já dava sono. E a própria Bíblia. Impressionante, você começa a ler a Bíblia, você sente sono. Mas é na medida que você vai insistindo com aquilo, vai buscando a Deus. Você não consegue ler 10 capítulos da Bíblia, leia 5. Não consegue ler 5, leia 2. Não consegue ler 2, leia 1. Mas leia. Porque na medida que você vai lendo a Bíblia, aquilo, você vai tomando gosto por aquilo, o Espírito Santo vai te ajudando, daí a pouco você não quer saber de outra coisa. Mas é um exercício, é como exercício físico. Você não vai, no primeiro dia que você vai se exercitar, você vai sentir dor pelo corpo, no primeiro dia de caminhada, você não vai conseguir caminhar. 1 quilômetro já vai ser difícil para você, mas se você continuar caminhando, o pastor Eric sabe disso, que ele caminha todo dia, né? Hoje ele já caminha 15, não sei quantos quilômetros o pastor Eric caminha, nem sente mais, não é isso, pastor? Mas no começo foi assim, né? Está treinado, mas no começo o sangue de Jesus tem poder. Então, é assim, a vida espiritual também é assim, você tem que exercitar-se. O que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade em tudo é proveitosa. Exercita-se, Timóteo, em piedade. O que ele está dizendo para Timóteo? Para ele ter o hábito de se dedicar às coisas de Deus. Mais adiante ele vai dizer, foge dos desejos da mocidade, porque você tem que atacar em duas frentes. Ao mesmo tempo que você foge do mal, você corre para os pés do Senhor. Porque piedade é estar de frente para Deus. Porque na vida espiritual não tem meio termo. Você está aqui, né? Deus está para lá e o mundo está para cá. Quanto a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais ele vem na sua direção. Com certeza. Agora, quando você se vira para o mundo, você dá as costas para Deus. Quando você se volta para Deus, você dá as costas para o mundo. E vice-versa. Não tem como você ficar no meio termo e tal, não. Ou você está de frente para Deus, ou você está de frente para o mundo. Quando você está de frente para Deus, você está de costas para o mundo. Quando você está de frente para o mundo, você está de costas para Deus. É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Amém. Pois bem, como superar o vício em pornografia? Então, essa pergunta vai na mesma linha, né? Esse jovem que fez essa pergunta, inclusive, nós temos uma campanha de oração aqui entre os funcionários, né? Ele mandou o seu pedido de oração para o nosso e-mail, oração@cetadv.com.br. Ele, no pedido de oração, ele pediu que estivéssemos intercedendo para que ele, que já é um obreiro, consiga se desvencilhar do vício que ele tem em pornografia. E pornografia é um vício terrível, né? É bom que se diga. Hoje em dia as pessoas falam de vício em droga, né? Tal. A pornografia é um vício terrível. Por que ela é terrível? Porque a pessoa que se entrega a esse vício, ela idealiza na sua mente um tipo de prazer que não existe na vida real. Essa que é a verdade. Quando o camarada ele assiste filmes pornográficos, quando ele vê imagens pornográficas e ele se vicia naquilo, ele começa a idealizar na sua mente, na sua alma, um tipo de prazer que não existe na vida real. Aí imagina um camarada desse, solteiro, está em casa. Aí ele começa a olhar para a sua esposa, ou vice-versa, a esposa olha para o rapaz, com aquela mentalidade de quem é viciado em pornografia. A pessoa não consegue se satisfazer, porque ela já idealiza um tipo de prazer que não existe, na verdade. Esse prazer não existe na vida prática, na vida real. Só existe na mente da pessoa. Aí ela não se satisfaz, ela começa a buscar uma série de coisas, objetos, né? Lamentavelmente, aí ela vai buscar fora do casamento, porque isso é um vício. Se a pessoa não se libertar desse vício, o que o vício faz com a pessoa? Assim também a droga.
pessoa começa com a maconha, que diz que é uma droga mais leve, não tem problema. Os astros de Hollywood falam que é muito bom e os filmes fazem propaganda disso. Só que é apenas a porta de entrada. Começa com a maconha, depois quer outra mais pesada. Aí vai para a cocaína, aí vai para o crack. E a degradação, você vê astros de Hollywood, astros da música pop, que eram pessoas que tinham tudo, entre aspas. Por isso que Jesus falou que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Né? A gente poderia citar nomes aqui de pessoas que eram riquíssimas e famosas e tinham mansões e prestígio e tal, e que foram descendo o degrau, descendo a escada cada vez mais, degrau após degrau, se lançaram às drogas e chegaram na condição mais vil. E aí ninguém quis mais saber delas. As pessoas vão desprezando, porque é assim o mundo. A minha mãe já dizia, o mundo não dá camisa para ninguém. A minha mãe, aliás, diz isso até hoje, graças a Deus, que ela tem 80 anos, né? E ainda está viva e não tem nenhum cabelo branco. É uma serva do Senhor. E mas uma emissora de televisão recente, pastor Ciro, fez uma matéria a respeito de jogadores que foram jogadores importantes em seus clubes, construíram uma vida social e hoje são andarilhos. Porque, na verdade, entraram pelo mundo das drogas, não tiveram condições de sair, não tiveram socorro apropriado e hoje vivem como andarilhos. Então, você imagina a circunstância do que é que um vício pode levar. Porque às vezes a gente fala, eu não bebo, não fumo e tal, mas é viciado em pornografia. Pois é, que é um vício terrível. Como o caso desse obreiro, que é um jovem obreiro ainda, sim, e que confessou a sua dificuldade. Certamente, se ele for conversar esse assunto com o pastor dele, ele vai receber uma disciplina, não é por causa da situação, e não vai ter apoio, não vai ter ajuda, não vai ter tratamento para resolver o problema, que não é só dele, é de muita gente por aí, porque a gente acaba conversando com as pessoas e tendo acesso a essas informações. Pastor Ecos, a grande verdade é que existe uma luta dentro de nós, né? Às vezes a pessoa pensa que ela vai entregar a sua vida a Jesus e ela vai ficar livre da tentação. Tem até hinos que às vezes criam na pessoa essa ideia triunfalista, né? Que nós estamos acima das tentações, acima das desilusões, acima... Não, nada disso. O crente não está acima de nada. O crente passa pela luta, o crente passa pela prova, o crente é tentado o tempo todo. Ah, irmãozinho, então ser crente para quê? Para que adianta ser crente? Meu irmão, minha irmã, dentro de nós, leia Gálatas, estude Gálatas capítulo 5. Você vai ver lá em Gálatas capítulo 5, que Paulo, inspirado por Deus, menciona as obras da carne e o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, ira, espelê. Tudo que é de ruim, a carne é a carne. Alguém fala que é o diabo. O diabo é tentador. Mas tudo isso está dentro de nós. O desejo para o mal, o desejo para o imoral, a inclinação para o mal está dentro de nós. É a carne. Quando eu falo da carne, não é isso aqui. Isso aqui é tecido. Né? A carne, aquela natureza adâmica, aquela natureza má que está dentro, caída, que está dentro de nós. Então, o que Paulo disse? Olha, a carne, essa natureza carnal, ela se levanta contra o espírito, a natureza espiritual, a nova natureza, porque Deus nos deu a nova natureza. E o que a Bíblia diz? O pecado não terá domínio sobre vós. Mas como isso, irmão Ciro? O irmão acabou de falar que a carne está dentro de nós. Sim, a carne levanta... Veja, vou dar aquela ilustração conhecidíssima dos dois cães. Né? Um homem promovia uma luta entre dois cães numa praça. Ele tinha um cão branco e um cão preto. Aqui a cor do cão não tem nada que ver uma coisa com a outra. É que eram dois cães grandes, um branco e um preto. Aí o que acontecia? Ele promovia essa luta entre cães e as pessoas faziam apostas. Né? Olha, eu aposto que o branco vai ganhar. O outro, eu aposto que o preto vai ganhar. E é interessante que o dono dos cães, ele também fazia aposta. E ele dizia, olha, quem vai ganhar é o branco. Ou se não dizia, quem vai ganhar é o preto. Aí numa semana dizia, é o branco ganhava. Na outra ele dizia, o preto vai ganhar, o preto ganhava. E as pessoas não entendiam, como que o camarada acerta sempre? Aí alguém foi lá perguntar e falou assim, olha, rapaz, eu não posso te contar, porque se eu te contar, você acaba com o meu negócio, eu estou ganhando dinheiro aí. Não, conta só para mim, por favor, não falo para ninguém. Tá bom, vou te contar. O que acontece é o seguinte,
A luta acontece sempre no sábado, né? No fim de semana. Quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento mais o branco. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento mais o preto. É simples. No final, quem que vai ganhar a luta? Aquele que estiver melhor alimentado. Então, aplicando agora para a vida espiritual, é a mesma coisa. A carne se levanta contra o espírito. O espírito aqui não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. O nosso espírito, porque nós somos formados por espírito, alma e corpo. A nossa natureza espiritual, não é? Então a carne, a natureza carnal se levanta contra a natureza espiritual. Quem vai vencer essa luta? Aquele que estiver melhor alimentado. Como você alimenta a carne? Vendo filme pornográfico, vendo filme violento, usando droga, usando tudo que não presta, que o mundo oferece, vendo novela imoral, filme que não presta, todas essas coisas com imoralidade. Você diz, não tem nada a ver. Cuidado, isso aí você está se alimentando, está alimentando a carne. A carne vai se robustecendo. Como que Davi venceu Golias? Interessante, Davi enfrentou 3 inimigos, né? Assim, grosso modo. O leão, o urso e o Golias, o gigante. Como que Davi venceu o leão? Diz que ele pegou pela barba, cara a cara, pegou o leão pela barba. Como que ele enfrentou o urso? Também cara a cara, não ficou em cima da árvore esperando o urso para... Não, ele enfrentou, a graça de Deus estava com ele, cara a cara. O leão representa o diabo, porque o diabo anda em derredor bramando como leão. Não é que ele é o leão, ele anda em redor como leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas o diabo vem como leão. Davi enfrentou o leão cara a cara. O urso representa o mundo. O urso às vezes bonitinho, tem um ursinho de pelúcia, né? Tão bonitinho. Mas vai brincar com o urso para você ver. Outro dia apareceu lá uma imagem lá de um zoológico lá no Japão, que a mulher chegou perto, foi brincar com o urso deu uma patada lá na mulher, machucou. Por quê? Foi brincar com o urso. O urso é bonitinho, cuidado, o mundo é assim também. Mas Davi enfrentou o leão e o urso cara a cara. Agora, interessante, quando Davi enfrentou o gigante, a estratégia foi diferente. Ele desceu lá no ribeiro, né, pegou 5 pedrinhas para enfrentar o gigante. Só que quando ele venceu o gigante, o que ele fez? Ele ficou em cima do gigante, pisou em cima do gigante, cortou a cabeça do gigante, mas o gigante ficou debaixo dos pés dele. O gigante representa a carne. A carne tem que ficar debaixo dos seus pés. Você tem que dominar a carne. O pecado não terá domínio sobre vós. Mas você só alimenta você só vence a carne, perdão, se você alimentar o seu espírito. Se o espírito é alimentado, você domina a carne, você vence a carne. Agora, se você alimentar a carne, é a carne que vai dominar a sua natureza e você vai se entregar a tudo que não presta. Eu vou ler, pastor. Eu vou ler um texto da Bíblia, de Romanos 7, que Paulo fala a respeito disso. Como você, na mesma pegada que você está ali, Paulo fala a respeito dessa luta que havia. Ele diz assim, a partir do versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o que quero, mas o mal que não faço, que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então achei esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Tá vendo? Então, Romanos tá 7. isso. Tá aí, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, faço, né? Ora, ele fala da luta que há entre o espírito e a carne. Então veja, se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer faço, logo não sou eu quem faço, disse ele, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado domina a pessoa. Agora, como que o pecado não domina? Se a pessoa fortalecer-se no Senhor. O que a Bíblia diz? Revestivos do Senhor, né? Da arma da armadura. Da carne. Isso, exatamente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor, é pela graça de Deus. Quando o crente lê a Bíblia, quando o crente ora, quando o crente busca Deus, ele se torna forte. Não ele em si mesmo, mas a graça de Deus na vida dele. Digo fraco, eu sou forte. Ou seja,
é a graça de Deus na vida da pessoa, que a pessoa não tem força em si mesma para vencer, né? Isso vale para todas as perguntas. O irmão que fala do vício da pornografia, parece que a pessoa nunca vai vencer. Meu Deus, mas vence. Vence não em si mesma, não por si mesma, mas pela graça de Deus. Pela nossa própria força, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É verdade. Pois bem, o Gabriel Fraga, ele pede para indicar bons leitores ou boas literaturas para leitura. Então eu vou dizer aqui, ó. Bons Pastor autores, Ciro né? Sanches e Bordi. Todo o material do pastor Ciro Sanches e Bordi está disponível no site da CPAD. Você pode comprar online todos os materiais do pastor Ciro Sanches e Bordi. Você acessa agora lá www.cpad.com.br/autores/Ciros e Bordi. Você vai ter acesso ali a toda a literatura que o pastor Ciros e Bordi tem escrito pela CPAD e você será edificado com certeza. Nós recentemente acabamos uma série sobre escatologia. O pastor Ciro tem um livro, erros escatológicos que os pregadores devem evitar, que está nessa mesma série de erros que devem se evitar os adoradores, erros que os adoradores devem evitar, erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar, que aí já está também na área da homilética, da hermenêutica, enfim, são excelentes literaturas que você pode buscar no site da CPAD. O manual do nosso curso, esse CFJP, Curso para a Formação de Jovens Pentecostais, no site do CETADB, que é cetadb.com.br, eu vou deixar aqui para que você possa acessar, lá está o descritivo de todo o conteúdo desse curso. São 10 lições e os tópicos que são abrangidos em cada uma das lições. Esse aqui também é material escrito pelo pastor Ciro para o nosso curso de teologia, aqui especialmente de formação de jovens. Na grade curricular do nosso curso de teologia do CETADB, as disciplinas de teologia sistemática estão divididas em 5 livros, 5 temas, 5 módulos. Não é? Os temas são diversificados, todos eles da área da teologia sistemática, e todos também foram escritos pelo pastor Ciro Sanches e Bordi. Nós também passamos a produzir em espanhol as revistas para estudos bíblicos destacados. Aí algumas igrejas estão usando para estudos semanais, e é material também que pode ser utilizado em escola bíblica dominical. Nós já temos 8 revistas, 8 títulos de revistas que estão publicados, também a autoria do pastor Ciro, e esse material ele já faz também direto em espanhol. Então também é aqui uma gama, né, de material que você tem acesso do pastor Ciro pelo site da CPAD, que é livros publicados pela editora da casa, publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, e também livros que o pastor Ciro escreveu para o nosso curso teológico. Porém, o pastor Ciro também vai ter aí a oportunidade de estar indicando alguns também dos seus livros e outros autores que sejam literaturas que vão ajudar os nossos irmãos a crescerem, tanto na graça quanto no conhecimento. Pastor Ecos, eu agradeço, irmão, pela sua generosidade, né? Em fazer menção aí de alguns livros de minha modesta autoria. Deus abençoe. É um prazer servir a CPAD, mas também servir o nosso CETADB, né? A gente, por graça de Deus, aí já está há alguns anos servindo, escrevendo esses livros que o irmão mencionou, lições bíblicas, estudos bíblicos, né? Em espanhol. Muito bem. Pastor Ecos, essa pergunta, esse pedido do irmão Gabriel Fraga, eu vou seguir literalmente, porque ele está pedindo para indicar autores. Porque se fosse para indicar livros, claro, tem autores excelentes, só tem um livro, tem 2 livros, mas quando eles falam de autores, eu acho que é interessante fazer menção de pessoas que já têm assim, uma história e já têm livros, muitos livros, e que eu vou indicar aqui rapidamente, só uma citação, que eu vou citar livros que são autores, na verdade, que têm uma mensagem instrutiva, inspirativa e também teológica, né? E que não apenas lamentavelmente a gente lê muito, a gente às vezes percebe que tem autores que é mais exibição de conhecimento, mas esses aqui são autores piedosos, boa parte deles eu conheci ou conheço pessoalmente, né?
E tem só um detalhe, os nomes que eu não citar aqui não quer dizer que eu não indique, é porque não dá tempo. Eu vou citar aqui rapidamente, pastor Herco, se o irmão permitir, claro. Vamos lá, vamos lá. 30 autores. Só citação, tá? Não dá tempo de comentar. São autores, não livros. Esses autores têm livros, muitos livros. Mas eu vou citar autores, se você quiser tomar nota, anotar. Vou citar em ordem alfabética, tá certo? Então, em ordem alfabética, o primeiro nome que eu cito é Abraão de Almeida. Você que quer aprender a Bíblia, Abraão de Almeida. Especialmente escatologia, história da igreja, é importantíssimo. Me ajudou muito quando eu era jovem e até hoje me ajuda. Outro nome, Antônio Gilberto. Leia tudo que você puder de Antônio Gilberto. Aliás, o primeiro livro que eu li quando eu era adolescente foi do mestre Antônio Gilberto e mudou a minha vida. Leia a Bíblia sobretudo, mas também Antônio Gilberto. Billy Graham. Leia o que você puder de Billy Graham, excelente. Ele tem uma autobiografia. Você que quer pregar a palavra, leia também, excelente. Charles Swindoll, um autor inspirativo. Você vai ter contato com um tipo de leitura profunda também na Bíblia, mas inspirativa. C.S. Lewis, né, que o pessoal fala C.S. Lewis, leia também. As obras de C.S. Lewis, muito boa. Dave Hunt, outro autor excelente. David Jeremiah, hoje um dos principais autores aí nos Estados Unidos, apologista e tal, fala dos problemas atuais. David Wilkerson, um profeta, um homem que partiu para a eternidade há pouco tempo, mas deixou um grande legado. Elienay Cabral, estou citando em ordem alfabética, grande autor, para você que é jovem, leia Elienay Cabral, você vai aprender teologia. Com certeza vai acrescentar muito. Elinaldo Renovato de Lima, outro autor excelente, nosso. Erwin Lutzer, apologista, leia especialmente aquele livro, Quem é Você para Julgar, da CPAD, que livro excelente. Também, Erwin Lutzer. Eurico Bergstein, Bíblia Pura, leia tudo que você puder de Eurico Bergstein. Jaime Kemp, um livro de um autor que aconselha os jovens, tal, que pretendem casar. James Dobson, também um autor especialista em família. Jamiel Lopes, brasileiro, pastor da Assembleia de Deus e psicólogo, grande autor. Joanna Weaver, tem que citar mulher também, né? Joanna Weaver, especialista em livros para mulheres, né? Minha esposa até traduziu um livro dela para a CPAD, aquele Como Ter, não sei o quê, Viver como Maria no Mundo de Marta, um título assim, excelente livro. Agora, esse nome é importante, hein? Atenção. João Antônio de Souza Filho, também conhecido como Pastor Joãozinho, que também é autor do nosso CETADB, de livros. Esse Vários autor. livros. Esse Inclusive, autor, esse módulo aqui, ó, esse módulo Isso. que será um dos módulos de uma das lives que vamos fazer por esses dias. Exato, não deixe de ler. Pastor Joãozinho, João Antônio de Souza Filho. Coloca na internet, você vai ver. Tem dezenas de livros, um grande autor. Josh McDowell, também aconselhamento para jovens, apologético. Lee Strobel, um jornalista que se converteu, a esposa dele se converteu, e ele ficou ali questionando, como pode, minha esposa agora vai ser crente, foi pesquisar, entrevistou várias pessoas, ele era ateu, acabou se convertendo, e hoje tem até filme com ele. Marisa Lobo, outra autora de Curitiba. Marisa Lobo é uma psicóloga cristã. Tem sido até perseguida por conta disso, mas seus livros são excelentes e que tratam de assuntos da atualidade. Norman Geisler, outro autor, teólogo e filósofo. Orlando Boyer, leia tudo que você puder do Orlando Boyer, muito cativante, especialmente Heróis da Fé. Oswald Smith, esse é excelente também, mudou a minha vida. Meu pai me deu de presente um livro, foi o primeiro que eu li, O País que eu Mais Amo. Depois desse livro, quis ler todos, excelente. Paulo Romero, outro autor, excelente. Ravi Zacharias, morreu há pouco tempo, apologista, excelente. Rice Brockes, está por trás daqueles filmes Deus não está morto. O primeiro e o segundo são livros dele que estão por trás, o embasamento para aqueles filmes. Severino Pedro da Silva, estou citando em ordem alfabética, teólogo da Assembleia de Deus, que partiu para a eternidade há alguns anos. Stanley Horton, não deixe de ler. Tim LaHaye,
E Tommy Barnett, um livro também, Há um Milagre em Sua Casa, da CPAD, mudou minha vida, depois eu li vários livros dele. Tommy Barnett, Há um Milagre em Sua Casa. Bom, citei 30 já, poderia citar muito mais, mas vou parar por aqui. Vamos fazer o seguinte, pastor. Certamente a turma não conseguiu anotar isso tudo. Depois você me passa, que eu vou pedir para o Bruno... Vai ficar gravado. Mas eu vou pedir para o Bruno colocar na descrição do vídeo no YouTube. Aí os irmãos vão ter ali a facilidade, até pela questão da escrita, porque às vezes a pronúncia não vai aproximar da escrita para os irmãos poderem localizar os módulos, os livros, né? Amém. E vai ser eu mando a relação. Bom, como o pastor Ciro disse, ele citou 30, mas se nós fôssemos aqui seguir nessa lista, iríamos longe. O fato é que quem quer aprender, tem aí uma riqueza de literatura, de autores, não é? Inspirados por Deus, que lançam luz sobre a nossa compreensão, nosso entendimento a respeito da Bíblia, a respeito do reino de Deus, a respeito do ministério da igreja, enfim. Quem quer aprender, busca e encontra. A Bíblia diz que é assim, não é? Pois bem, o nosso companheiro aqui, o Michael Silva, ele está na linha da escatologia. Vamos lá. Fale do arrebatamento secreto. Nas nossas lives, que estão no YouTube, no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial, ali nós temos as lives que foram feitas no tema de respostas, perguntas escatológicas, e ali é falado, o pastor Ciro, inclusive, expôs em várias das lives o tema do arrebatamento secreto. Porém, nós não vamos nos furtar de, nesta live aqui, a do CFJP número 6, o pastor Ciro também poder dar aqui uma palavra mais rápida e esclarecedora a respeito do tema. O Michael pergunta, é importante dizer que isso aí, embora a gente tenha toda essa série de lives que já fizemos, a pergunta dele está dentro do assunto, porque esse assunto é tratado no último capítulo do nosso manual. Capítulo 10. No capítulo 10 a gente tem lá um capítulo sobre doutrinas e uma delas é justamente escatologia, e a gente fala do arrebatamento. A bem-aventurada esperança. Eu acredito que ele esteja perguntando exatamente sobre arrebatamento secreto, porque isso é muito combatido hoje em dia. A gente, quando abre o YouTube aí, você tem pregador adventista falando contra, calvinista, todo mundo jogando pedra como se fosse uma coisa absurda. Agora, meu irmão, não é nenhum absurdo. Porque você tem que entender o que significa arrebatamento secreto. Que alguém dirá, como arrebatamento secreto? Jesus vem, todo olho verá. Né? Jesus, ele vem e todo olho verá quando ele for pisar aqui na terra. Só que antes de Jesus vir pisar aqui na terra, a Bíblia diz que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Primeiro a igreja sai da terra, vai ao encontro do Senhor, participa das bodas do Cordeiro, aí ele vem com a igreja. Aí ele pisa na terra, aí todo olho verá. No arrebatamento, não. Então o arrebatamento não é a vinda de Jesus? Já faz parte, porque a vinda de Jesus contempla 7 anos. O termo vinda, às vezes, gera na cabeça da pessoa aquela ideia de que é uma coisa rápida. Não. Vinda você tem que entender aí como um advento, um evento, um acontecimento, né? Que abarca 7 anos do ponto de vista da Terra. Porque aqui na Terra, claro, 7 anos, porque o tempo aqui é cronológico. Mas quando a igreja for ao encontro do Senhor, encontrar com ele nas nuvens e participar das bodas do Cordeiro, lá o tempo já não é mais cronológico. Então, essa percepção de 7 anos é aqui na Terra. Né? Pode ser que o pessoal aqui na Terra, aliás, quem estiver no céu vai ter outra percepção. O pessoal aqui da Terra é 7 anos mesmo. Então, arrebatamento, preste bem atenção. Secreto por quê? As pessoas do mundo não vão tomar conhecimento. A igreja, sim. Mas isso está na Bíblia, irmão Ciro? Está. Porque lá em Hebreus 9, 28, está claro, diz assim, o Senhor, tendo vindo a primeira vez, ele virá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então ele só vai aparecer, que o termo ali, no grego, horao, significa aparecer. É um aparecimento. Ele aparece para quem o espera para a salvação. E esse negócio de secreto não é para assustar ninguém, porque Jesus ele já fez várias coisas de modo secreto.
Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e ele apareceu para os seus discípulos, quem foi que viu Jesus? Foi o mundo todo? Não. Jesus apareceu apenas para a sua igreja, a igreja nascente. Então, ele agiu secretamente, é nesse sentido, secretamente, que só a igreja nascente tomou conhecimento. Quando ele foi elevado às alturas, assunto aos céus, a mesma coisa. Diz a Bíblia que só a igreja viu Jesus subir. Então, no arrebatamento, somente Jesus não vai pisar aqui na terra. A Bíblia diz que ele vem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E aí diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, que é um grupo só, vai se juntar, os mortos que ressuscitam e os vivos que estiverem aqui na terra vão ser transformados, os salvos, né? E vão todos ao encontro do Senhor nos ares. Aí a gente entra para as bodas do Cordeiro, secretamente, ninguém vai tomar conhecimento. Ah, mas é barulhento, tem alarido, tem voz de arcanjo. Sim, mas é para a igreja. Quem vai ouvir esse alarido, esse barulho, é a igreja, não é o mundo. É para a igreja. Então entenda isso. É por isso que é chamado de arrebatamento secreto. E aí, eu estou só respondendo, mas se você quiser se aprofundar mesmo, entre lá no YouTube, CETADB Oficial. Lá você tem várias lives, várias explicações sobre arrebatamento secreto, texto bíblico e tal, exemplos e resposta de perguntas. Lá você vai se aprofundar. Foi amplamente apresentado. É isso aí. E no nosso manual também, não é? Com certeza. Aí... Pois bem, meu pastor, está aqui o Jefferson E se Silva. quiser aprender mais ainda, pastor, depois que fizer o curso CFJP, ingresse. Faça também o curso de teologia. O básico, o médio, o avançado. O curso de teologia, o curso de teologia nosso, Teologia Sistemática 5, é o módulo que estuda escatologia, também é um material que o pastor Ciro escreveu exclusivamente para o curso teológico básico do CETADB. E você não pode ficar de fora, não é? Acesse o nosso site, lá tem as informações, e você pode abrir uma extensão do curso na igreja, envolver os alunos, né, os irmãos, os membros da igreja, e você também pode fazer o curso e ser abençoado. O Jefferson Silva, baseado em Hebreus capítulo 6, a pergunta dele é impossível quem caiu da fé voltar? Hebreus, o livro de Hebreus, ele dá bastante ênfase para a nossa preciosa salvação em Cristo e a manutenção dela. É interessante isso. Que alguém pensa, tem aquele bordão, né, que a gente não fala aqui de maneira zombeteira, mas é um bordão, né? Tem irmãos que creem dessa maneira, os nossos irmãos calvinistas, eles creem que uma vez salvo, salvo para sempre. É impossível a pessoa perder a salvação. Mas Hebreus é muito claro. Hebreus fala da salvação e fala da manutenção da salvação. E ele fala para a igreja, ele fala para irmãos. Se você ler o capítulo 2, diz lá, como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Veja, ele está falando para salvos. Os salvos, o nome já diz, já estão salvos. Mas ele diz, como nós vamos escapar se a gente não atentar? Ou seja, se a gente não tiver cuidado com a nossa salvação. Aí você vai para o capítulo 3, ele diz lá no versículo 6, não dá tempo de ler aqui, vou só citar, ele fala no versículo 6, a qual casa somos nós, não é? Se tão somente conservarmos firme, não é? A confiança e a glória da esperança até ao fim. Olha aí, perseverança. Aí você continua lendo, ainda no capítulo 3, os versículos 12 a 15, eles dizem o quê? Vede, irmãos. Olha como o autor de Hebreus está falando com crente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Ué, mas o crente, no coração dele, não é naturalmente bom. Deus... Olha o que o autor diz, olha o que a Bíblia diz. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. Olha, existe a possibilidade do crente se endurecer.
o crente, o salvo, para que nenhum de vós se endureça para o engano do pecado. Aí você vai para o capítulo 4, nosso irmão falou do capítulo 6, né? No capítulo 4, mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Veja, está falando lá de novo, que a pessoa tem que perseverar. Aí você pula lá para o capítulo 10, antes de voltar para o 6, tem um versículo lá que diz assim, o versículo 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Veja, a pessoa que não faz caso da sua salvação. E cita o exemplo justamente de Esaú, no capítulo 12. Olha o que diz, que nós devemos, diz lá no versículo 4, nós devemos resistir o pecado lutando, a ponto até de derramar, é uma expressão ali, né? Você combater com o pecado como se você estivesse numa guerra, tendo que derramar sangue. Ainda não resististe até o sangue, disse ele. E manda fazer veredas direitas nos vossos pés, e fala que nós não devemos ser profanos como Esaú. Profano é aquele que despreza as coisas de Deus. E o que Esaú fez? Esaú falou, por que me serve essa primogenitura? Ele desprezou. Não é que Deus tirou dele. A primogenitura era dele. A bênção da primogenitura era de Esaú. Por ele abriu mão, né? Ele abriu mão, ele desprezou. Então veja, o que eu quero dizer com tudo isso? Ninguém perde a salvação porque Deus quer tomar, Deus quer tirar, Deus tem prazer nisso. Mas se a pessoa desprezar, como fez Esaú, né? E aí a gente vai para o capítulo 6. No capítulo 6, que o nosso irmão cita, no versículo 4, que ele não cita nenhum versículo em particular, ele fala do capítulo 6, mas no versículo 4 diz assim, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, né? Vamos ler esse versículo que eu... Pastor Marcos, não poderia ler, por gentileza? Pode falar. Hebreus 6 e 4. 6 e 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial... Por gentileza, irmão, leia até o 6, por favor. Vou repetir então, 4. Do 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então veja, agora, juntando tudo que eu falei, existe a possibilidade de desviar-se, existe a possibilidade de cair e perder a salvação. Mas existe a possibilidade, claro, de a pessoa se arrepender e ter a salvação novamente. Agora, há casos em que a pessoa, agora, depois da leitura desse texto especialmente, da apostasia. O que é a apostasia? É o desvio consciente da verdade. A pessoa sabe que está errada, ela continua no erro. Essa pessoa, ela se entrega ao erro, ela vira as costas para Deus, e é nesse caso que o autor diz, é impossível. A pessoa que uma vez provou o dom, ela creu, ela foi salva, ela desviou-se e despreza completamente, e não quer saber de nada, é impossível que essa pessoa seja salva, porque ela abriu mão completamente, ela desprezou. Agora, não é o caso de quem se arrepende. A pessoa, existe o desviado, que pode voltar para Deus, e existe o apóstata. O apóstata já é o nível em que a pessoa chegou, que ela já se entregou completamente à vida pecaminosa, se entregou a... Ela não quer nenhuma reconciliação com Cristo. Exatamente. Então, aí respondendo objetivamente, né? Quando diz, porque ele usa até a palavra impossível, o versículo também diz que é impossível, né? Então é impossível quando a pessoa, ela própria, já desprezou e ela própria, por sua própria vontade, por sua própria livre escolha, ela decidiu voltar-se contra Deus. Aí Deus, claro, é misericordioso, mas chega uma hora que acontece... A longanimidade dele também tem fim, né? A longanimidade dele chega um ponto que chega. Lá no livro de Isaías, inclusive, pastor Ex, menciona o caso lá do povo de Israel, que
fez com que o Espírito Santo se tornasse seu inimigo. Essa palavra é muito forte. É forte. Porque quando a gente fala de inimigo, a gente pensa sempre no diabo, né? O diabo é o inimigo. Só que ali diz claramente, textualmente, que o Espírito Santo se tornou inimigo do povo. Agora, veja a situação. Você ter o diabo como inimigo é ruim? Sim, mas você tem Deus para te guardar, não é? Vindo do inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Você tem o Espírito Santo. Agora, e quando você peca, a pessoa peca e o Espírito Santo diz, não, agora acabou. O Espírito Santo se volta contra a pessoa. Mas você não tem a quem recorrer. Essa é a condição do apóstolo, não é? O apóstolo está numa condição em que ele não tem mais a quem recorrer, né? Porque ele se voltou contra o próprio Espírito de Deus. O irmão perguntou ali, o texto base é Hebreus capítulo 6, os versículos 4, 5 e 6. A pergunta que foi feita pelo Jefferson Silva é justamente baseado nesse texto, se é impossível quem caiu da fé voltar. É essa a explicação que o pastor Ciro acabou de dar, porque o irmão acabou de perguntar ali, eu vi que passou a mensagem dele. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. Porque eu ampliei, né? Porque a Bíblia não fala... A Bíblia tem vários tipos de desviado, né? Tem níveis, né? Não é que desviou-se e perdeu a salvação. Não é assim. Né? Desviou-se ainda vai ter a oportunidade. Deus é misericordioso. Agora, a permanência nesse desvio vai se tornar uma apostasia, algo consciente, uma iniquidade. Né? Vai se consolidar como um afastamento. Porque a iniquidade é aquele tipo de pecado que a pessoa comete conscientemente. Então vamos dizer que a pessoa está andando assim na rua, aí tem uma placa, cuidado, não é? Buraco a 100 metros. Aí a pessoa continua andando. Dali a pouco vê outra placa, cuidado, buraco a 50 metros. A pessoa continua andando. Dali a pouco, buraco a 10 metros, cuidado, a pessoa continua andando. Dali a pouco a pessoa vê o buraco, tem a placa, cuidado, buraco. A pessoa lê a placa, mas vai cair dentro do buraco. Veja, teve vários avisos, mas a pessoa continuou caminhando na direção do buraco. Isso aí ilustra isso que eu falei, do desvio. A pessoa se desviou, mas ela continua no desvio, continua e tal, até cair no buraco. Aí, realmente, é impossível. É nesse sentido que a Bíblia diz que é impossível, porque a própria pessoa abriu mão, como Esaú. Por isso que eu citei o exemplo de Esaú. Fica irreconciliável, né? O indivíduo fica irreconciliável. Exatamente. Pois e bem. a hora... Uma hora se foi. E a hora se foi. Amém. Nós vamos fazer assim, ó. Este vídeo será disponibilizado amanhã no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube, você pode acessar lá, Cetadeb Oficial. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, para que assim que o vídeo seja publicado amanhã, você já receba a notificação do YouTube. E aí nós vamos colocar na descrição desse vídeo de amanhã, além das perguntas que foram respondidas, as indicações dos autores que o pastor Ciro fez para facilitar a sua busca por esses autores e pelos materiais, livros que eles têm publicado. E certamente você será abençoado. Eu ainda peço aos irmãos que nos ajudem divulgando o novo perfil do Cetadeb no Instagram, que é o Oficial Cetadeb. Conforme está aí na tela, Oficial Cetadeb é o nosso perfil, novo perfil do Cetadeb no Instagram. Divulgue para nos auxiliar a termos novamente acesso àqueles seguidores que ainda não estão informados desta mudança que houve, porque essa mudança aconteceu agora no meio da semana que passou. Na verdade, na quarta-feira, nós tivemos um problema com o perfil anterior, eu não consegui ainda recuperar o acesso a ele, mas nós vamos trabalhar a partir com esse aqui, Oficial Cetadeb no Instagram, será o nosso perfil. Nos ajude, compartilhe com os seus contatos do Instagram, compartilhe nas suas redes sociais, para quarta-feira, às 22 horas, nós darmos prosseguimentos. Envie a sua pergunta aqui, através dos comentários, nesta rede social, envie as suas perguntas, e nós já vamos estar colocando elas junto com as demais. As que ficaram para a próxima semana aqui, pastor, qual curso de teologia para iniciantes você indica? Se possível, indicar também algum livro que explique em geral. A outra pergunta, feita pelo Edsley,
Primeiro, quem fez a pergunta do curso de teologia é o Gabriel Fraga. O Edsley Dantas pergunta: pastor, tu achas que as redes sociais podem atrapalhar um relacionamento? Se você quiser saber ainda a respeito do nosso curso de CF... Prosseguindo aqui, só para fazermos a conclusão, a respeito do nosso curso de CFJP, é esse material aqui, você pode nos procurar através do nosso site, ou mesmo ainda através da rede social, e nós vamos estar passando as informações. O nosso site é www.cetadb.com.br, ali nós temos a descrição de todo o conteúdo do livro do curso para a formação de jovens pentecostais. Procure as informações ali, também tem os nossos endereços para contato, você certamente terá condição de ter as informações necessárias para realizar este trabalho. O nosso novo perfil está aí, nos ajude na divulgação e até quarta-feira, 22 horas, em nome de Jesus. Nós vamos orar e estaremos dando também a bênção apostólica. Senhor Deus, nós te bendizemos e te adoramos nesta manhã pela oportunidade que nos deu de estarmos compartilhando desses estudos a respeito do tema dos jovens pentecostais. Continua abençoando a nossa mocidade, a nossa juventude assembleiana, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos digam amém. Deus abençoe, na paz do Senhor.